Olá, eu venho por meio deste vídeo apresentar o meu trabalho sobre teoria dos registros de representações semióticas e demonstrações matemáticas para o 33º Salão de Iniciação Científica da URGS. Eu me chamo Érica, sou da licenciatura em Matemática pela URGS, a minha orientadora é a professora doutora Luísa Doring. Provas e demonstrações são utilizadas como sinônimos nos meus trabalhos. Para a matemática, as provas elas têm a função principal de justificar e verificar novos ou já conhecidos resultados. Além disso, elas também possuem outros papéis, como, por exemplo, mostrar a carência de melhores definições, produzir um algoritmo útil, contribuir para a sistematização e formalização de resultados. Mas também há um papel pedagógico defendido por muitos pesquisadores, como Hanna, Gabriel Stylianides, Andreas Stylianides, Rosali, Silva, entre outros. Hanna define provas explicativas aquelas que mostram o porquê de determinadas sentenças ser verdadeiras. Portanto, as demonstrações, ou parte de demonstrações, oportunizam raciocínios fundamentais para uma maior compreensão do fenômeno estudado. A teoria dos registros de representações semióticas é desenvolvida por Duval. Ele acredita que para compreender matemática é necessário saber identificar os objetos matemáticos quando há uma transformação de representação semiótica nas mudanças de registros e também saber mudar os registros para realizar estas transformações de representação. Para a gente compreender essa definição, é necessário que saibamos o que é representação semiótica e também o que são os registros. Uma representação semiótica são aquelas realizadas de modo intencional e independente da ação do objeto em um sistema físico. Elas são desenvolvidas com o intuito de comunicação. A produção delas exige trabalho de elaboração e, por causa disso, ela leva um determinado tempo para ser realizada. A fala, a escrita e o desenho são exemplos deste tipo de representação e elas são essenciais para a atividade cognitiva do pensamento. Para compreender os registros, também precisaremos entender algumas outras definições. Essas definições, elas têm relação com as transformações de representações. Os tratamentos são transformações de representações que ocorrem no mesmo registro. Um exemplo de tratamento é a resolução de uma equação. Já as conversões, elas consistem na transformação de mudança de registro semiótico. Por exemplo, sair da representação algébrica de uma função e ir para sua representação gráfica. Registro são sistemas semióticos que cumprem a função de tratamento independente da função de comunicação. Duval ele divide os registros em 4 tipos. As declarações em língua natural, as equações, que são as fórmulas escritas que combinam letras de variáveis, símbolos de operações, a visualização geométrica e a visualização analítica. Os registros são utilizados para calcular, deduzir, demonstrar e modelar. É através das representações semióticas dos objetos matemáticos que os assuntos matemáticos, os conteúdos matemáticos, tornam-se compreensíveis pela percepção humana. E um mesmo objeto matemático pode ter representações distintas, como eu já falei anteriormente. Como cada representação revela um determinado conceito, uma determinada propriedade, quanto mais representações eu tiver, vai aumentar a minha capacidade cognitiva de entender aquele conteúdo. Mas o que as provas têm a ver com isso? Hanna explica que uma mesma sentença pode ter uma prova algébrica, uma prova geométrica, uma prova combinatória ou até mesmo uma prova sem simbologia matemática alguma. Cada uma destas provas com registros de representações semióticas diferentes, oportunizando assim a aprendizagem matemática. Eu mostrarei 2 provas para uma mesma sentença. Inicialmente, a gente precisa definir algumas coisas. Em arranjo retangular, um número múltiplo de 2 está disposto em 2 linhas e não sobra nenhum quadradinho. E um número ímpar está disposto também em 2 linhas, porém sobra um quadradinho. Isso são as representações de números pares e ímpares no arranjo retangular. Já aqui do lado direito, nós temos a representação algébrica. Um número par é da forma 2k, onde k pertence aos naturais, e um número ímpar é da forma 2l mais 1, onde l pertence aos naturais. Percebam que estas 2 representações significam a mesma coisa, porém utilizam registros de representações semióticas diferentes. Vamos demonstrar que a soma de 2 números ímpares é um número par. Aqui, na esquerda, nós temos o arranjo retangular, 2 números ímpares representados. A mesma coisa no lado algébrico. Em arranjo retangular, quando nós somamos, é a mesma coisa que unir os quadradinhos. Eu posso girar a minha pecinha. Aqui, eu organizei os meus números para poder somá-los no lado algébrico. E no lado do arranjo retangular, eu organizei os meus arranjos para eu poder também unir as minhas pecinhas.
Aqui eu somei 1 mais 1, e aqui eu uni essas duas pecinhas. Esse 2 que está aqui, ele representa também essas duas pecinhas que se encontraram aqui. Agora, nós temos uma pecinha organizada em duas linhas e não sobra nenhum quadradinho, o que significa que isto é um número par. Da mesma forma, aqui no lado algébrico, a gente tem 2 vezes um número natural, portanto, também é um número par. E cada uma utiliza representações semióticas, o que oportuniza mais de uma visão sobre um mesmo objeto matemático, um mesmo conteúdo matemático, oportunizando a aprendizagem deste conteúdo. Esta é a minha apresentação, espero que vocês tenham gostado e muito obrigada!